Minha diretoria, o Botafogo ainda não tem o seu treinador oficialmente, pelo menos até este momento que eu faço esse vídeo não está anunciado ainda, agora são quinta-feira, são 8 da manhã. Então ainda não tem anúncio do treinador, mas a gente sabe que obviamente é questão de tempo pro Botafogo ter esse nome, né? O Botafogo não vai ficar sem treinador no começo do Campeonato Brasileiro, Libertadores e tal. Joga agora a Recopa Sul-Americana ainda com um time ali meio cambaleando, sem a gente saber. E claro que o torcedor do Botafogo tá meio puto, a imprensa tá fazendo alguns exageros de dizer que pô, o Botafogo tá perdido e tal. Eu não acho que o Botafogo tá perdido, eu acho que o Botafogo tá se readequando a uma situação natural de quem fez um investimento pesado para colher um fruto, colheu esse fruto, agora ele pega e reorganiza a casa, que é o que a gente imagina que vai acontecer. E é o que está acontecendo. As contratações do Botafogo para essa temporada, elas são absolutamente claras, né? Você tem claramente um indício do que é uma SAF. Então, como eu disse em alguns vídeos anteriores aqui, o Botafogo tem sim problemas financeiros, como o Lyon também tem, ninguém está inventando isso são fatos, né? Se você quiser acreditar que isso é inventado por empresários, FIFA, dívidas, etc, tudo bem, é o direito de cada um acreditar no que quiser, mas é óbvio que tem, e isso faz parte de qualquer negócio, não é nenhum absurdo, não é nenhuma aberração, mas o perfil de um investidor como o John Textor não é um cara que nasceu no Meier, torce pro Botafogo desde pequeno e está ali porque ama o Botafogo, quer ver o Botafogo campeão. Isso ele queria fazer ano passado para validar o trabalho dele, o esforço dele e valorizar a marca do clube e botar na Libertadores, etc, porque ele sabe que o negócio dele tem a ver também com exposição. Né? Até a venda de jogadores tem a ver com exposição. E, portanto, feito isso, voltando para a Libertadores e montando uma base de time forte, o John Textor vem com as contratações da temporada seguinte, onde se gasta muito dinheiro, e esse muito dinheiro está diretamente atrelado à revenda de jogador, porque é isso que todo mundo vai fazer na América do Sul. Ninguém vai vir na América do Sul para ganhar dinheiro de premiação ou patrocínio. Porque esse cara que vem que bota o dinheiro dele em euro, o dinheiro na América do Sul de revenda e patrocínio é muito baixo. Então, quando ele pega o Luiz Henrique, contrata por 20 e vende por 35, ele fez um dinheiro, né? Quando ele contrata 10 jogadores por 10, 8 milhões de euros e revende 7, 8 deles por 30, 25, ele fez o dinheiro dele. É ali que ele faz o dinheiro dele. Além de ter a ótima opção que ele tem de ter um clube na França que hoje está fudido com questões financeiras e fair play financeiro, etc. E ele precisa poder repassar os jogadores para lá. O que ele consegue fazer? Ele consegue comprar pelo Botafogo e eventualmente emprestar para o clube dele mesmo. Então o John Textor não é idiota. O que ele está fazendo, obviamente, não tem nada de errado, não tem nada de ilegal nisso. Isso é um negócio. Eu sei que parte da imprensa não entende muito disso aí, porque todo mundo vai lá, trabalha e recebe, mas quando você empreende um pouco na vida, você descobre como é que as coisas funcionam e é assim que funciona. Você faz malabares financeiros para você conseguir se ajeitar. Pegar empréstimo não significa que você não possa pagar, contratações de baixo valor não significa que você não tenha dinheiro, significa muitas vezes que você está fazendo investimento, e o perfil dos jogadores que o Botafogo trouxe mostra exatamente o perfil de investimento, né? E vou mostrar para vocês por que mostra um perfil de investimento. O Botafogo contratou nessas últimas temporadas o Almada, o Jair Cunha, o Arthur, Matheus Martins, Cruz, Vitinho, Natan, Jefinho, David Ricardo lá do Ceará, o Léo Link, etc. Todos os jogadores entre 1 e 10, e o mais caro foi o Thiago Almada, 20 milhões de euros. Todos esses jogadores têm em média 22, 23 anos. Tem um ali com 25, outro com 26. O 26 é o Arthur, ponta direita que tava no Zenit. O restante ali é 22, tem jogador de 19, como o zagueiro do Santos, tem o Natan, que tem 19 anos do Grêmio, né? Tem todos esses jogadores ali têm 22, 23 anos. O que isso significa? O Botafogo está gastando muito. Não, gastar muito é quando você contrata um jogador de 10 milhões de euros com 29 anos. Aí você contratou um jogador que você não vai pegar o dinheiro de volta. Você botou ele para ele te devolver tecnicamente. Esses jogadores, para te devolverem financeiramente, eles têm que render tecnicamente. E, portanto, você faz uma compra de duas possibilidades. O Botafogo não está errado quando ele desfaz boa parte do elenco. É preocupante pro torcedor quando ele olha e fala, caraca, mas um monte de jogador foi embora. Por outro lado, o que o Botafogo está tentando fazer? Ele já percebeu que alguns daqueles jogadores serão eternos reservas e, portanto, não vão dar frutos financeiros pro Botafogo. O John Textor tem um negócio. Você tem amor ao Botafogo. Ele tem um negócio. E negócio você compra uma maçã por 5 para vender por 10. É assim que funciona qualquer padaria, qualquer mercado. Ele compra um jogador mais barato para vender mais caro. O poder de investimento é o que te permite. Então, por exemplo, se eu hoje quiser comprar, ganhar dinheiro vendendo casa, eu vou comprar uma casa de 200 mil reais e vou vender essa casa por 250, 240. Vou ganhar 40 mil reais do imposto e tal, vou ficar com 30 mil. Pô, com 200 eu ganhei 30. Foi um esforcinho que eu fiz ali e tal. É isso que os clubes brasileiros fazem. Quando você tem poder de investimento,
quando você tem dinheiro em caixa, você compra uma casa de 4 milhões de reais, reforma e vende ela por 4 milhões e meio. Você ganhou 500 mil reais, mas você teve 4 milhões para colocar. Isso diferencia, isso é a tal da discussão meio esquerdopata maluca de que não pode haver o bilionário. Isso é uma das maiores idiotices do mundo. Se não houver bilionário, não tem avião, porque a companhia aérea é de um bilionário. Não tem telefone, porque a companhia celular é de um bilionário. Não tem televisão, porque a televisão é de um bilionário. Não tem Google, não tem internet, porque tudo que o mundo consome e é muito grande, alguém que construiu ficou bilionário. Então é de razoável ignorância, né, matemática você imaginar isso. Mas tem gente que defende isso porque acha que está defendendo o mundo. Bilionários podem fazer investimentos bilionários e ter retornos bilionários. Pessoas com condição menor têm investimentos menores e retornos menores. Isso é a natureza da matemática e não de uma questão muito mais ampla do que isso. O John Textor vai contratar por perfil, como eu já havia previsto, jogadores novos com um investimento alto para que tenha retorno alto. Quando ele contrata um jogador de 10 milhões de euros de 22 anos, o que ele imagina? Vou botar num time que hoje, finalmente, depois de alguns anos, está organizadinho, ajeitadinho, eu tenho um elenco base, esse time vai jogar grandes campeonatos, ele vai estar na vitrine e, portanto, eu faço esse jogador valer para o futebol europeu 30 milhões de euros. E, portanto, eu recupero. Se dos 10 eu conseguir fazer isso com 6, eu já tive retorno suficiente e eu posso me desfazer até dos que não deram certo pelo valor de compra ou até perdendo um pouco a coisa, que no final das contas eu vou ter feito no mercado de jogadores uma ação que me deu retorno. Além do que você tem na base, além da premiação, além dos resultados esportivos e tal. Essa é a gestão de um bom clube de futebol. O que não isenta o botafoguense de ter todo o direito, óbvio, de falar, porra, cara, mas eu tô no final de fevereiro e não tenho treinador. É óbvio que tem alguma coisa acontecendo. Dizer que não tem nada não previsto acontecendo é loucura. Claro que tem alguma coisa não prevista. Sim, é verdade, o John Textor realmente deve a empresários do futebol. Ele deve... E veja, gente, isso é uma informação que a gente tem há algum tempo e mais recentemente eu tive a informação e acesso a ver no WhatsApp a cobrança da dívida e a não resposta ou a resposta depois a gente vê e tal. Então assim, não é mentira, é verdade. O John Textor não pagou no ano passado vários empresários as comissões que ele devia. E se você deve, você tem que pagar. Não tem essa, mas ele não gosta de pagar. Não tem não gostar. Você fez um acordo, o acordo é pagar, você tem que pagar. Então, o John Textor vai equalizar tudo isso. Mas existe uma questão técnica, existe uma questão de dívida com o empresário, existe uma questão de reforço, existe uma questão de gestão, uma questão de futebol onde você escolhe o treinador ou não, são coisas completamente separadas. Não tem um departamento que cuide disso tudo. Cada coisa é uma coisa, todas elas dependem do dinheiro. O John Textor tem o dinheiro e o fundo, os investidores, para pegar o dinheiro e investir. Como vai ser investido? Eu acho que essa janela do Botafogo acaba de te responder isso. Com um monte de jogadores de 20 e poucos anos, que podem ser ou não brilhantes, o Almada e o Luiz Henrique ano passado foram os principais jogadores, e eles podem te dar o título ou não, mas esse é o perfil de investimento. O Tiquinho, os jogadores que ele contratou quando ele chegou, era para montar e dar corpo a um time que era medíocre, e se tornou um time bom. Agora o time é muito bom, e com muito bom eu contrato várias peças, se duas acertarem o time se torna excelente e eu disputo títulos. Essa é a lógica. Eu tenho dinheiro para contratar 10 peças, eu contrato 10 peças. O Botafogo não contratou nenhum jogador, onde ele pega e fala assim, pum, coloca aqui que ele é a solução do problema. Ele contratou 10 jogadores onde ele aposte que pelo menos 2 ou 3 serão soluções do problema. E é assim que provavelmente o Botafogo vai caminhar, porque é assim que uma SAF tende a caminhar. O Cruzeiro está no primeiro ano, o Galo está no primeiro ano, que é o ano que você investe para botar um time forte, porque sem vitrine você não vende. Esse é o grande ponto que é difícil das pessoas entenderem. Não é todo ano que vai se colocar um dinheiro para ganhar título. O problema é que se você não tiver na prateleira mais alta, se você não estiver jogando a Libertadores lá no alto, o teu jogador que valeria 30, ele vale 12, porque ninguém viu. Ele não brilhou no grande campeonato, então você tem que estar no grande campeonato. Todo esse processo, uma coisa está ligada na outra. E não necessariamente o fato de você não ter treinador até agora significa que você não sabe o que fazer, nem significa que você não tem dinheiro, nem você contratar gastando 500 milhões significa que você está nadando em dinheiro, jogando dinheiro pro alto, que você não sabe o que está fazendo aqui. Isso é gasto, isso não é gasto. São jogadores abaixo de 25 anos e, portanto, isso é investimento futuro para ter o retorno. O Botafogo não está no caminho errado. Ele está apenas passando por uma natural turbulência financeira que envolve o Lyon, mais até do que o próprio Botafogo. Envolve o grupo do John Textor como gestão de futebol. Toda vez que alguém faz esse registro, fala isso, o botafoguense compra aquele barulho vendido, mal vendido pelo Textor quando ele perdeu o campeonato de 2024, de 23, falando assim, mas é porque são contra tudo e contra todos, querem ferrar a gente, agora está uma campanha nacional. Gente, acreditar que o Palmeiras comprou o campeonato de 2023 e não que o Botafogo falhou, e que existe uma campanha nacional entre jogadores de futebol para fuder o Botafogo,
Nem o flamenguista, que é o mais megalomaníaco torcedor do Brasil, imaginaria um negócio desse. Então, botafoguense, dá uma segurada, porque não é o caso. Botafogo é um time querido. Botafogo é um time que hoje ele é rival, claro, ele é alvo, mas ninguém está fazendo um complô contra o Botafogo. Não existe a mídia contra o Botafogo. Não existe nada disso, irmão. Existe pró-Flamengo, existe pró-Corinthians, pró-São Paulo. São os clubes de momento. Isso é indiscutível. Agora, contra o Botafogo? Não, não é isso. Estão reclamando do gramado artificial porque sempre reclamaram, o Soares não jogava nele. Na NFL tem essa discussão há anos aqui nos Estados Unidos. Anos tem essa discussão e tal. E vai continuar. E não tem nada a ver com o Botafogo. Tem a ver com outras coisas, porque o mundo também existe sem ser o nosso clube de futebol, embora seja muito difícil de reconhecer isso. Eu, por exemplo, hoje acho um absurdo o Donald Trump ter acordado e ter ido trabalhar com o São Paulo tendo perdido para a Ponte Preta.